Boa noite, pessoal. Saúde a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Como dito no último vídeo, hoje nós vamos ver um capítulo especial, que agora a gente tem algumas informações que, para mais ou menos explicar, vai ser um episódio sobre teorias do arrebatamento no meio da tribulação, tá? Então é bem curtinho, não são as teorias lá muito fundas. Então vamos lá. Possivelmente também não vai ser depois, né, no caso o arrebatamento, porque Jesus não viria nos resgatar e imediatamente voltar, né? Não faz muito sentido. Fora que quando diz que ele vai voltar, já diz que ele já vem com os santos, né? Basicamente só sobra a galera que ficou. Isso a gente vai ver lá no capítulo 19, se não me engano. Mas vamos ver, são 4 pontos para crer nesse ponto de vista aqui do arrebatamento no meio, tá? O primeiro, Paulo nos diz que o arrebatamento vai acontecer na última trombeta. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Mas deixe-me revelar-lhe um segredo maravilhoso. Não morreremos todos, mas seremos todos transformados. Acontecerá num momento, num piscar de olhos, quando a última trombeta soar. Pois quando a trombeta soar, aqueles que morreram serão ressuscitados para viver para sempre, e nós que vivemos também seremos transformados. Essa última trombeta, o significado da palavra em grego de último, significa último numa série. Por exemplo, quando tu está na escola, toca o sinal do fim do dia, é o último sinal do dia, de uma série de sinais daquele dia, né? Não quer dizer que seja o último sinal para sempre. É nesse sentido. Então, a última trombeta seria, né, de uma série de trombetas, que seria a 7ª. Por isso, a metade da tribulação, né, das 7 trombetas. É só isso, dessa teoria. Segundo, por causa da promessa de Apocalipse 3:10 para a igreja de Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A promessa de que Jesus voltaria, né? Quem guardar isso, quem confiar nisso, vai ser guardado da hora da tentação, que diz que vai afetar o mundo inteiro. Pode ser só um detalhe meio à toa, assim, mas, né, seria mais ou menos que as coisas que acontecem na primeira metade afetam partes do mundo. Os selos e trombetas, né, lugares específicos, partes pequenas, ou, né, pequenas não, mas não tudo. Já as taças da segunda metade, essas sim afetam todo o mundo. Então poderia ser que a promessa de Jesus, né, de nos proteger, nos guardar da hora da tentação que afetou o mundo inteiro, né, seria só a segunda parte da tribulação. Em Apocalipse 15:7 diz que as taças estão cheias da ira de Deus, que nós vamos ver lá mais para frente. Então a gente não precisaria passar pela ira de Deus, né? Jesus já passou por nós. E, né, Romanos 5:9, visto que agora somos justificados pelo seu sangue, quanto mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Como eu havia dito no final do vídeo passado, é uma teoria um tanto fraca. Terceiro ponto, pelo que Paulo falou em 2 Tessalonicenses 2:1-4. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos a vocês, irmãos e irmãs, que não fiquem facilmente perturbados ou alarmados com o ensinamento que supostamente recebemos de nós, seja por uma profecia ou por palavra de boca ou por carta, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Não deixem que ninguém os engane de forma alguma, pois esse dia não chegará até que a rebelião ocorra e o homem que é iníquo seja revelado, o homem condenado à destruição. Ele se oporá e se exaltará contra tudo que se chama Deus ou é adorado, de modo que se estabelecerá no templo de Deus, proclamando-se Deus. Tá, só lembrando que o anticristo tem meio que 2 revelações de certa forma. Basicamente, o cara que assinar o tratado de paz com Israel, os cristãos vão saber que é ele. Não é exatamente uma revelação, né? Ele se revelando, mas é que o iníquo seja revelado, não quer dizer necessariamente que ele vai estar se revelando, mas enfim, e há no meio, né, como a abominação da desolação, acho que era isso. Mas enfim, a palavra até
que a rebelião ocorra, né? Essa palavra significa senão, ou seja, se não ocorrer isso, ele não virá para nos buscar, para nos reunirmos com ele. Claro, nós saberemos quem é o anticristo, de novo, pelos sinais, se o arrebatamento não for antes. Porque daí vai ser o homem, né, que vai assinar o tratado de paz. Só que ele só vai ser revelado, né, ele vai se revelar quando ele for ao templo, quando acontecer essa abominação da desolação, que a gente viu que acontece bem na metade da tribulação mesmo. E o quarto ponto, pelo que a criança em Apocalipse 12 poderia representar. É uma teoria. Vamos ver agora já esse ponto de vista, mas quando a gente chegar lá também a gente começa a ver mais a fundo, né, de novo esses versículos. Com o antigo ponto de vista, com que a gente está seguindo toda essa série, né, do arrebatamento ser antes. Apocalipse 12, 1 a 5. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida e gritou de dor quando estava prestes a dar à luz. Então apareceu outro sinal no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas nas cabeças. Sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. O dragão ficou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que pudesse devorar o seu filho no momento que ele nascesse. Ela deu à luz um filho, um menino, que governará todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. A mulher representa Israel, o dragão, Satanás, e o bebê, Jesus. É o que a maioria dos teólogos acredita. Só que tem algumas coisas que podem fazer pensar, abrir a teoria de que esse bebê poderia ser, na verdade, a igreja. Primeiro, porque o cristianismo nasceu do judaísmo e Satanás tentou devorar ele desde o seu nascimento, né? Os cristãos, o cristianismo. Segundo, porque a criança foi arrebatada para Deus e seu trono. Jesus não foi arrebatado, ele ascendeu para os céus numa nuvem, que nem as duas testemunhas. E a palavra para arrebatar aqui é a mesma que Paulo usou quando falava sobre o arrebatamento. E a palavra que fala de quando Jesus subiu é outra completamente diferente. No original, né? E por último, Jesus não ascendeu como uma criança, mas como adulto. Mas a igreja continua sendo considerada como uma criança. 1 Coríntios 13, 9 a 12. Porque conhecemos em parte e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei de lado as coisas de criança, pois agora vemos através de um espelho obscuramente, mas então cara a cara, agora sem parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aqui Paulo estava ensinando sobre os dons espirituais. Isso significa que a gente só precisa dos dons, a gente só precisa, né, dos dons de Deus agora porque a gente não sabe das coisas. Porque a gente precisa que Deus fale com nós de alguns modos, né? Mas depois, quando o reino dele vier, não vai ter mais necessidade disso. Porque a gente vai conhecer as coisas como somos conhecidos por Deus. Inteiramente, perfeitamente, maduramente. Então, se a criança representa a igreja e não Jesus, de acordo com essa teoria, acaba encaixando melhor com a linha do tempo. Porque agora João vê os sinais que acontecem no céu, a igreja é arrebatada como criança, a mulher foge, né? Ou seja, Israel está fugindo da abominação da desolação, do anticristo, tudo meio que se encaixa. Paulo diz que nem todos morrerão, mas todos vão ser transformados. Então o arrebatamento estará nos dando os corpos glorificados. Mas daí vão dizer, mas governará com vara de ferro. Sim, é Jesus. Só que tem outra pessoa que também vai governar com vara de ferro. Apocalipse 2, 26. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações e ele os regerá com vara de ferro. Né? Ele se refere ao que vencer, ou seja, também as pessoas que vão reinar com vara de ferro junto com Jesus. Mas enfim, são teorias um tanto fracas. As teorias mais fortes vão estar do arrebatamento ser antes. Vai ser quase uma prova de que é antes. Lá acho que do capítulo 19, se não me engano. Mas a gente vai ver quando chegar lá. Certo, pessoal? Então, Deus abençoe. A partir do próximo vídeo, voltamos ao capítulo 12 normal. Até mais, pessoal.